Miriam, queria te ouvir essa informação que o Vitor nos traz aqui, esse mecanismo, essa Global Stocktake, que é para acompanhar as promessas que estão sendo feitas, porque prometer é muito fácil, né? Agora, de fato, se comprometer e executar o que foi prometido é muito mais importante. Esse ponto que ele trouxe é muito importante, é uma das vitórias, é um dos mecanismos pelos quais se poderá monitorar os países no cumprimento do que eles mesmos estão dizendo. E é como disse o Vitor, por que não tinha até agora? Pois é, agora vai ter, é uma vitória, se conseguir se firmar isso, a partir de agora, não só as metas de cada um, mas o cumprimento das metas sendo olhado, para não chegar no final e falar, olha, 2035, olha, não deu, caramba, não atingi meu objetivo. Não é assim, você tem que ir a cada passo reduzindo os gases de efeito estufa, para enfrentar todos os problemas, né? O Valdo falou dos oceanos, aquecimento dos oceanos. Ele aquece por quê? Por causa da emissão dos gases de efeito estufa. A partir do momento que ele aquece, ele altera todo o mecanismo de chuvas e de furacões. Então, esses tufões, cada vez mais violentos, é por causa do aquecimento. E esse ano passado, houve uma coisa que os cientistas ainda estão tentando explicar, que é o aquecimento de todos os oceanos ao mesmo tempo. Então, tem muita coisa acontecendo na natureza, mostrando que toda essa conversa não é uma conversa abstrata, é sobre coisas absolutamente concretas. E eu queria também falar que aparecem os números assim, as pessoas às vezes podem ficar confusas. Na última reunião, decidiu-se que em vez de 100 bilhões por ano para os países de desenvolvimento, eu precisava explicar só um detalhe aqui, se teria 300 bilhões. Mas tem um outro número, que é 1,3 tri. Ele é possível? Ele é factível? Bom, essa semana foi divulgado o documento importante que explica isso, que é o documento Babayev e Corrêa do Lago, os dois presidentes da COP passada e atual, que mostram o caminho para chegar nesse dinheiro todo. Colombo, desculpa eu ter estourado o tempo, mas eu precisava concluir essa explicação. Imagina, foi ótimo. Pode tudo. Foi ótimo, ótimo, importantíssimo, Miriam. E eu convido vocês e todos que estão nos acompanhando a navegarmos pelas águas paraenses, capitaneados pelo nosso capitão, Pedro Bassan, que vai nos levar para onde, Bassan? Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos. Olha que alegria estar aqui com vocês. Fui promovido agora a capitão, né? A gente está explorando Belém e descobrindo por quê esse local foi escolhido para receber o mundo inteiro nessa COP. E a ideia é mesmo essa, fazer com que os líderes do mundo todo façam e tenham um mergulho amazônico. Certamente discutir o meio ambiente nesse contexto, nesse cenário, em meio a essa umidade, perto dessas águas, perto dessas matas, vai fazer muita diferença, porque é impossível se isolar de tudo que está aqui, é impossível não perceber a natureza falando com a gente o tempo todo. E Belém é rica nesse contraste, é muito próximo tudo aqui. O rio Guamá, ele não é tão imenso quanto outros na Amazônia, então cidade e natureza estão muito próximas. Eu vou pedir ao Pedro Assiro, nosso repórter cinematográfico que está com a gente aqui em Belém, a gente pode ver ali os arranha-céus, uma metrópole do mundo que está recebendo os grandes líderes e a poucos metros, atravessando o rio, a gente tem a natureza. A gente está exatamente agora no Furo da Paciência, que divide a Ilha do Cumbu da Ilha do Murucutu. Então aqui um modo de vida ainda muito tradicional, muito ribeirinho, palafitas, pessoas acostumadas à cheia e época de menos cheia do rio. E ali do outro lado, uma vida urbana, uma vida da Belém como uma grande cidade do mundo. É por isso que os líderes estão aqui, é isso que eles estão sentindo. E a gente está num barco também para acompanhar a chegada de muitas delegações, de muitos cientistas, de muitos ambientalistas do mundo todo que estão chegando pela água. Essa é uma característica também muito singular dessa COP aqui de Belém. Não é só pelo ar, não é só por avião, não é só queimando carbono. Muitos veleiros estão programados para chegar já a partir de hoje, vários dias, principalmente até segunda-feira. No dia 12, na Cúpula dos Povos, uma grande barqueata vai sair pelo Guamá para representar os povos mais vulneráveis aqui nessa COP. Então, a programação aquática
de tudo que está acontecendo aqui em Belém também é intensa e vai fazer parte, vai ser muito marcante como cenário dessa COP30 aqui em Belém. Por isso que a gente está navegando e sentindo esse clima único da COP da Amazônia, pessoal. Muito legal. E, capitão, é só o começo da sua carreira aqui, viu, Bassan? Eu queria te perguntar o seguinte, você está a que distância? Você está a que distância, mais ou menos, aí, meu amigo, de onde está ocorrendo a COP? Há quanto tempo, mais ou menos, de barco? Porque, de fato, é muito importante ressaltar isso, né? Em Belém, se a ideia era essa, ela está absolutamente cumprida e concluída, mostrar que o meio ambiente não é uma abstração de gabinetes acarpetados com ar-condicionado. Em Belém, isso fica bastante evidente, né? Está quanto tempo deles aí, Bassan? O Parque da Cidade não está exatamente aqui, na beira da água, não está exatamente às margens do Guamá. Ele está um tempo a mais de carro, cerca de 20 minutos. Hoje a movimentação pela cidade é muito tranquila, porque é feriado em Belém, né? Hoje e amanhã, nessa cúpula do clima, enquanto os líderes mundiais estão aqui, é feriado em Belém, então o deslocamento pela cidade é muito rápido. Mas um tempo normal de deslocamento, em 20 minutos, é possível ir daqui da margem do rio até o Parque da Cidade, a nova instalação que foi feita para receber essa COP. E os líderes estão passeando. Ali ao fundo, essa primeira construção que a gente pode ver é a Universidade Federal do Pará, que espera em breve a visita de Emmanuel Macron, o chefe de Estado francês. Então, os líderes, os negociadores, os governantes, eles circulam pela cidade também, não é? Então eles vão viver isso de fato, não é uma abstração realmente. A natureza está presente, a natureza faz parte dessa COP de Belém. Eles não vão estar só nos gabinetes, eles vão sentir a presença da Amazônia. E até pelo calor também, né? Quem se recusar completamente a uma caminhada pela beira do rio, vai sentir o calor amazônico, vai sentir as chuvas que já começaram. Ontem a gente chegou a Belém debaixo de uma chuva forte, chuva amazônica. Então é impossível ficar imune à Amazônia estando em Belém, que é e sempre foi o portal da Amazônia. Vai fazer muita diferença, sim, esses líderes estarem aqui negociando o clima num local onde a presença da natureza é tão forte ainda e tão interligada com o ser humano. Bassan, querido, aqui Camila, que prazer ter você aqui como capitão aí dessa navegação, nada mais amazônico do que navegar, meu amigo, do que mostrar desse ponto onde você está e a cobertura da Globo News, da Globo e do G1 também. Eu quero te perguntar sobre essa questão climática, o que você ouviu tanto dos líderes ou dos integrantes ou das pessoas que estão aí, a Belém está respirando a COP30, o debate sobre isso diante do que você falou, um cenário em que é impossível passar batido pelo clima, seja pela chuva quando ela cai, seja por esse calor amazônico muito úmido. Bom dia. Bom dia, Camila. Os líderes começam a falar hoje, né, e vão dar o tom dessa conferência. Antes, a expectativa é de muita dificuldade, como na maioria das COPs, aliás, né? São poucas COPs, a gente pode dizer, que já começaram com uma avenida de negociações aberta. São circunstâncias muito específicas que esses líderes têm de negociar, que os negociadores, que a partir de segunda vão estar às mesas conversando e falando. E o contexto agora é de muita dificuldade, não é? Então, expectativa sim, mas sem sonhos, sem exageros, porque todos sabem da dificuldade do contexto. O mundo tem guerras, a ausência dos Estados Unidos, isso tudo faz com que os negociadores cheguem a Belém num clima de muita cautela. Mas como vocês comentavam mesmo há pouco, o mapa do caminho de Baku a Belém mostra caminhos alternativos, não é? A COP, ninguém se arrisca a cravar antes de uma COP se ela vai ser um sucesso ou um fracasso, porque o caminho das negociações pode tomar muitos atalhos, como esses próprios furos, os igarapés aqui da Amazônia também, não é? De repente está todo mundo vindo por uma avenida, que é o Rio Guamá, que é o Rio Amazonas, que é o Rio Tapajós, e aí alguém, algum líder, algum negociador mais inspirado, encontra um pequeno igarapé, encontra um outro caminho, encontra o furo da paciência, como nós estamos aqui, e acaba chegando a lugares onde ninguém esperava. Então, o clima na chegada dos negociadores é, sobretudo, de expectativa cautelosa, podemos dizer assim, porque é difícil, o clima é de muita dificuldade, mas esperançoso também, não é? Todos esperam que essas conversas tenham bons frutos e encontrem caminhos alternativos, até fora da agenda tradicional da COP, para que o saldo positivo aconteça no final. Bassan, querido, Leilane aqui falando contigo. Vamos falar um pouquinho de
fora da plenária, né? Fora das discussões, dos debates, até mesmo das propostas de implementação, né? Queria falar um pouquinho da parte externa, porque é isso que você falou. Nenhum chefe de Estado, ou representante, ou integrante de delegação vai passar por essa COP sem experimentar na pele, e não só na pele, mas na língua também, os sabores, o calor, o clima, tudo que Belém oferece. Existem programações já, você sabe se tem... A gente viu ainda agora, no início da plenária, uma manifestação cultural, um Bumba Meu Boi. Você sabe o que mais tem programado para oferecer a esses integrantes da COP? Leilane, a cidade está fervilhando. Belém não vai parar. Já começou a partir de hoje e Belém não vai parar um instante sequer. Esse é um outro aspecto também. Não é só a Amazônia que está presente, mas a cultura paraense, o povo paraense, está todo mundo em movimento. Eu acho que a comparação mais próxima que a gente pode fazer com uma COP é uma Olimpíada, onde tudo acontece ao mesmo tempo em todos os lugares. Eu que já estive em algumas Olimpíadas, eu sinto esse clima. Um clima onde a cidade não está parada, muito pelo contrário. E o paraense e o belenense, em particular, sente que é um período especial para a cidade, que é uma hora de marcar presença no mundo. E todos aqui estão agindo nesse sentido. Ninguém está parado. A gente, em frente aqui onde a gente está, na Universidade Federal do Pará, vai acontecer a Cúpula dos Povos. 62 países, como você disse, Leilane, fora do circuito, fora das mesas de negociação. Então, muito vai acontecer em Belém, fora da mesa, fora da programação oficial, fora dos corredores da Zona Azul, da Blue Zone, onde os especialistas vão estar negociando. O que a gente ouve as pessoas dizerem aqui é que essa COP vai ter nome de gente e vai ter cara de gente. Não vai ser a COP da meta e do número. Vai ser a COP onde nós podemos enxergar pessoas que preservam a floresta, que mantêm a floresta em pé e pessoas que são impactadas pelas mudanças do clima e por tudo que acontece no mundo. Então vai ser a COP dos nomes e das pessoas, menos do que COP de números e de metas. Você fala assim um pouquinho para a gente do Rio onde você está agora, Bassan. Vou reforçar que o Bassan está numa transmissão ao vivo no entorno de Belém, num rio que cerca a cidade, que passa pela cidade. Enquanto você estava falando aí, nos dando detalhes muito importantes a respeito da COP, a gente está vendo um vai e vem de pequenas embarcações o tempo todo aí, Bassan. Exatamente. Aqui a gente acabou de sair do rio Guamá, que é o rio principal que margeia Belém, e entramos no Furo da Paciência, que é um pequeno curso d'água que divide duas ilhas importantíssimas que ficam em frente a Belém e que abrigam populações ribeirinhas. A Ilha do Cumbu, que a gente está vendo agora, e aqui do outro lado, a Ilha do Murucutu, que também tem populações ribeirinhas. A gente está aqui numa parte onde ela está praticamente o verde aqui, nenhuma construção, mas aqui também existem palafitas, restaurantes até para receber turistas, moradores, pescadores, povos ribeirinhos tradicionais. Então, esse contraste entre o urbano e a vida tradicional da Amazônia é muito presente, né? Então, o Furo da Paciência, é assim que eles chamam esses pequenos cursos d'água, os furos, né? Aqui em meio às ilhas. E logo ali atrás também tem a Ilha Grande, é uma região muito insular também, passando mais um barquinho. Esses barquinhos aqui se chamam popopó, não precisa nem explicar porquê, né? É o barulhinho do motor, muito popopó passando para lá e para cá. E esse é o ambiente que a gente vive, o ambiente que os líderes vão viver, o ambiente que os negociadores, os representantes dos países vão viver ao longo das próximas 2 semanas, um pouquinho mais, até o dia 21, quando termina a COP30 aqui em Belém. Muito bem, Bassan. Bassan, só perguntar uma coisa para você, porque, enfim, você fazendo ao vivo, direto de um rio aí, perto da COP30, traduz muito do que a gente está tratando, né? A água, principalmente, é uma das grandes fontes desse aquecimento climático que tem vários efeitos. Mas eu queria saber um bastidor, conta mais da sua equipe que está aí com você, fazendo essa entrada ao vivo direto de uma embarcação, contando aí dos popopós que passam ao redor. Esse bastidor para a gente entender, trazer um pouco do nosso assinante para onde você está. A nossa equipe está toda breada, né? Vocês sabem o que é breado. É breado mesmo que fala, né, pessoal? Breado é para dizer que eu estou todo suado, estou sofrendo com esse calor aqui do Pará. Estamos aqui eu e o repórter cinematográfico Pedro Assi, e também tem toda a equipe do nosso barco, o comandante Sérgio, que está nos guiando aqui pelos lugares aqui de Belém.
E toda a equipe do barco, essa embarcação se chama Maria Lúcia e faz passeios aqui ao redor de Belém e hoje está nos conduzindo e conduzindo todos vocês que estão vendo e estão acompanhando esse clima de COP, chegando a Belém, a capital da COP, a capital do Brasil durante esses dias, né? E capital do mundo também, por que não, com tantos líderes internacionais. Então, somos nós aqui breados, amazonizados durante esses dias, envolvidos por essa magia amazônica, pelos saberes da Amazônia, que a gente vai absorvendo um pouquinho cada vez que passa, até nas palavras, né? Até nas palavras novas que a gente vai aprendendo a cada dia que passa. Saberes Muito e sabores, né, Bassan? Com certeza. Olha só, quero saber primeiro se você já foi lá tomar um sorvete naquela sorveteria Cairu, que é uma delícia também, e saber o que você está sentindo do povo. Você disse a cidade de Belém não para. O povo, você sente nas ruas um frissonzinho, assim, uma animação? Sim, Leilani, eu comparei com uma Olimpíada, né, e acho que é um pouco parecido nesse sentido também. A logística da cidade toda muda, não é? Então, tem um inconveniente que o morador da cidade acaba passando, inevitavelmente, não é o dia dele de rotina, para ir para o trabalho ele vai pegar um congestionamento um pouco maior, é o ônibus que não passa porque a rua X está interditada para passagem de um líder, isso acontece. Então o povo reclama desses inconvenientes, né, do dia a dia, a rotina que acaba mudando, mas o que prevalece é o entusiasmo e sobretudo a vontade de receber as pessoas. O que a gente notou desde o momento que pisou em Belém é o orgulho de cada um daqui em receber o mundo, né? A cidade foi muito questionada, especialmente pela questão da hospedagem que existiu nesse pré-COP, com preços. Então a cidade se sentiu um pouco bombardeada, né? Com uma certa razão por argumentos de muita gente que acabou se posicionando contra uma COP aqui em Belém. Mas a virada de chave certamente já aconteceu. O mundo está aqui, o mundo está negociando, o mundo está presente e está sendo muito bem recebido. Eu acho que essa é uma vantagem não só de Belém, mas de todo o Brasil, né? Quando o estrangeiro, quando o visitante chega ao Brasil e vê o primeiro sorriso, o clima muda. Então qualquer preconceito, qualquer indisposição, qualquer irritação que tenha havido, desaparece na hora com o nosso sorriso. E o povo de Belém é embaixador do povo brasileiro nesse sentido, porque sabe sorrir e sabe receber. Eu fui recebido muito bem desde que cheguei ao aeroporto até agora, onde estou aqui. Certamente só encontrei sorrisos pelo caminho. Ainda não encontrei nenhum mal-humorado em Belém. Quando eu encontrar, eu aviso. Certamente vai ter, que aqui tem seres humanos. Mas está todo mundo muito bem-humorado, muito sorridente. Só não tive tempo ainda de saborear a culinária, os peixes amazônicos aqui de Belém. Mas também essa esperança eu não perco. Tá Muito certo. bom, gente. Essa é a última que morre, sempre, viu, Bassan? Olha, muito obrigado por nos conduzir com a sua equipe aí pelos rios paraenses, pelas águas paraenses, nos dá um panorama de como a população local atravessa esse período especial para Belém, para o Brasil. E bom trabalho a vocês, contamos com vocês sempre que possível aqui, tá certo, Bassan? Olha, muito obrigado, bom trabalho para todos nós, né? Temos essa missão aí de explicar, traduzir esse linguajar ambiental que já é específico, né, no mundo, são muitos anos, 30 anos de COP, então traduzir um pouco o que toda essa negociação representa na vida das pessoas, né? Eu acho que essa é a principal missão nossa, de nós jornalistas, né? E representa muito, Miriam Leitão estava dizendo também há pouco, né? Isso interfere no preço da comida, interfere no preço da conta de luz, interfere no preço do cafezinho, interfere na água, na qualidade da água, na conta de água, enfim, é uma ligação muito concreta com as nossas vidas, né? Então não é só negociação, não é só número, não é só meta, é impacto na vida de cada um de nós. Eu acho que é isso que a gente está pronto a explicar, pronto a traduzir nos próximos dias que começam a partir de hoje aqui nessa COP30 em Belém. Um prazer estar aqui com vocês, viu, gente? Um prazer muito grande. Muito obrigado. Foi ótimo, Bassan. Muito lindo. Excelente, pelas águas Bassan. paraenses. Demais. A gente que agradece.